Podcast Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados, hoje diretamente de Porto Alegre, no horário de Brasília, 19 horas e alguns segundos já. E nós andamos galderiando pelo Rio Grande e nos encontramos em Porto Alegre e voltamos ao nosso reduto aqui na Fermata, na rua Santa Terezinha, bem pertinho da Redenção. Este aqui é o bairro... Redenção. Isso é o bairro Redenção mesmo, né? O lado, o Farroupilha. É, o bairro Farroupilha. Porque no outro lado ali, bem pertinho, é o bairro dos Judeus, que é o, sim, é o Rio Branco. O Rio Branco. Bonfim, aqui é o Bonfim. Bonfim e Rio Branco. Bem, é que a gente chama de Redenção, mas o nome mesmo é Farroupilha. É Farroupilha, né? É Parque da Redenção, mas não correto é Parque Isso, exatamente. o nosso podcast é feito de muita prosa, poesia, causo e música. Então, vamos começar com música para todos vocês, neste momento bonito, na quinta-feira, na capital de todos os gaúchos. Eu quero trazer-lhes algo interessantíssimo, uma música de Paulo Ruschel, apresentada na Segunda Califórnia, na Canção Nativa do Rio Grande do Sul, portanto, há mais de meio século. Eu estava lá e aprendi quando o guri tinha 12 anos, esta música intitulada Morada. Olha só que beleza. Lá no fim da minha terra, onde a paz se faz sem guerra, moro eu e a imensidão. Lá no fim da minha terra, onde a paz se faz sem guerra, moro eu e a imensidão. Meus dois santos de madeira, um é anjo muito antigo, ficou sempre gurizinho. O outro é o velho umbu, que tem manto de folhagem, mas é santo, sim senhor. Meus amigos são pouquinho, e o clarão lá do vizinho, e essas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinho, e o clarão lá do vizinho, e essas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinho, e o clarão lá do vizinho, e essas flores que estão no chão. Eu convido para ir lá, mas ninguém pode pisar nessas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinho, anda no vizinho, e essas flores que estão no chão. Lá no fim do meu Rio Grande, onde o sol faz uma noite, onde a lua faz um dia, lá no fim da minha terra, onde a paz se faz sem guerra, moro eu e a imensidão. Parabéns pelo Paulo Ruschel, né? Que maravilha. Sim. Depois eu vou fazer a pergunta para ti. Mas esse verso, Clarão lá do vizinho, Sim. eu estava fazendo um amigo meu em São Borja, agora um tempo lá em São Gabriel, em São Gabriel um tempo atrás, e de noite ele disse para mim, ó,
Ortiz, tá vendo aquele clarão lá? É aquele lá fazenda tal. Aquele clarão lá é outra fazenda. Aquele clarão ali é outra fazenda. E aquele clarão lá longe é São Gabriel. Clarão, eles dizem, né? Tipo um clarão. Hoje a pauta vai ser São Gabriel também, porque eu morei a vida toda. Tu morou São Gabriel? A vida toda. Não sou natural. Paulo Ruschel é realmente notável, ele é autor também daquela obra fantástica chamada Os Homens de Preto, né, gravado pelo grupo Farroupilha, conjunto Farroupilha, que fez sucesso no Brasil e no mundo. Os caras aprenderam a fazer música? Muito. Todo mundo aprendeu. Depois nós vamos entrar nesse tema que é muito interessante, que é a questão da educação, a questão de polimento, a questão da forma na qual a mídia se comporta, fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas e não dando condições das pessoas criarem, pensarem, né? Então a mídia tem que instigar a fazer cultura e não largar de goela abaixo informações que desmontam com o sentimento das pessoas. Então, por isso, nós estamos nessa crise de falta de talentos, né? E Paulo Ruschel, ele que nasceu na década de 40 e que bem já apareceu na década de 50 com as suas obras, 60 melhor dizendo, e na Califórnia ele me aparece com essa maravilha. Eu era guri e curti lá no palco do Cinema Pampa, ele tocando violão. Ele é gaúcho, mas mora em São Paulo, mora e morreu lá por São Paulo, não sei se o Paulo Ruschel ainda é vivo, mas que seja, mas a sua obra está aí viva para todos nós, nos ensinando. E o clarão do vizinho que ele coloca lá no fim da minha terra, ele está falando da fronteira do Rio Grande, e o clarão do vizinho da Argentina, né? Então o clarão lá do vizinho, e ele fala de paz e não de guerra, né? Então vejam que extraordinário esse tema chamado Morada, de Paulo Ruschel. Mas agradecendo a vocês que estão nos curtindo aí, nós já estamos com mais de 300 espectadores conosco ligados, e vai depois, felizmente, a 500 mil. Tivemos já podcast com 5.800 visualizações. Isso é muito bom, um sinal que nesses 2 anos de trabalho nós vamos granjeando público, um público sincero e um público de número que a gente diz é orgânico, não é nada comprado, né? Então, é qualificadíssimo o nosso público. Então, saudamos aí Santa Catarina. Eu vi que a Marta Assis Brasil já está nos assistindo lá em Florianópolis, né? Obrigado, Martinha, Renato Ribeiro, que estão aí sempre nos curtindo, valorizando o nosso trabalho. E fazendo essa saudação, eu lembro de todos vocês ao conjunto dos nossos patrocinadores, e que inicia pelos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. E vocês podem pedir aí pelo telefone, entra no site Vinho Lanceiro Negro, aparece lá o telefone, você liga para o Paulo Merello e Formigueri, que é a van do Lanceiro Negro, leva as espumantes Lanceiro Negro, que é algo fantástico. Eu comprei há 2 semanas atrás mais uma caixa dele presente para a tia Olga, que estava fazendo 81 anos, a Olga Fagundes, irmã da minha mãe, e dei de presente uma caixa de 6 Lanceiro Negro. Ela está até agora bebendo, está ali assim. Mas está ótima, maravilhosa, está no baita astral. Estou brincando com a tia Olga, nós vendo lá. E então, liga lá que tu tem o teu bolicho, tem a tua venda, liga também e pede Lanceiro Negro, para o Paulo Merello e Formigueri. Mercado de Fruteira Terra Nostra, que é uma família trabalhando para a família ali da região do Rio Pardo e do Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul, está o Mercado de Fruteira Terra Nostra. Qualidade em carnes e frutas com preços justos, funciona diariamente das 8 às 20 horas, em 3 endereços em Santa Cruz do Sul. Na Carlos Trem Filho, 434, na Independência 2813 e na linha João Alves 565. Quer comprar bem? Vá lá no Mercado de Fruteira Terra Nostra. Clínica Olmos, estética facial, corporal, massoterapia e terapia integrativa. Consultas com a biomédica naturopata doutora Marion Henker, na rua Assis Brasil 86, Santa Cruz do Sul. Quer melhorar a fisionomia, a tua expressão? Passa lá na Clínica Olmos, marca o teu telefone, marca por telefone a tua audiência, a tua consulta, melhor dizendo,
Vocês acham aí no Google Clínica Olos e tenho certeza vai ser nota 10. Produtos artesanais da marca Cavaleiro Farroupilha. Facas numeradas e certificadas para o peão e para a prenda e para as tuas próximas gerações. Então, manda fazer a tua faca, ela vem com um número, com um certificado. Daqui não sei quanto tempo, só o patrão dele sabe, né? Quando tu for embora, vai ficar a tua marca certificada para as tuas próximas gerações. E são produtos artesanais, com bainha feito em couro cru, aqui em Eldorado do Sul, e o artefato é feito lá em Arroio do Tigre, pelo Cavaleiro Farroupilha, Cléo Oliveira, baita artesão. Além das facas Cavaleiro Farroupilha, temos as cachaças Cavaleiro Farroupilha, prata e ouro, produzida organicamente no Alambique Miller de Vera Cruz. Ainda tem a churrasquita, que é bem assim, ó. Ela é portátil, inox, leve, cabe em qualquer porta-malas e assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. Então, vocês podem pedir esses produtos pelo telefone código 051, número 995-565-556 e recebe em casa. Estou dando um alô lá para Brasília. Alô, meus amigos aí de Brasília, pediram churrasquita, pediram faca Cavaleiro Farroupilha, pediram cachaça Cavaleiro Farroupilha e já receberam, já me avisaram que está tudo lá, né? Que coisa boa. Valeu aí, Mineirucho, Sérgio. E dito isso, vamos apresentar-lhes os nossos convidados de hoje, do podcast 106 da série, que começou no dia 1º de abril do ano retrasado aqui em Porto Alegre. Então, estaremos fazendo agora, no dia 1º de abril, 2 anos de atividades. Falta pouco. Vamos ter que fazer um festão aqui. Vamos ter que comemorar. Vou trazer todos os convidados que participaram. Né? Todos que participaram em 106 programas, em média 2, nós teremos 212 pessoas aqui. Né? Bom, doutora Aline Roher, alemã da Gema, né? É uma advogada de alto padrão que já vai falar de onde veio, como é que chegou no direito, por que faz direito e qual é a missão da mulher nessa vida tão importante para a justiça, que vai aí, né, nos dando alguns cagaços, como dizem, o goiano, né, tia? Dia 2, aliás, dia 2 não, convidado 2, né? O segundo convidado, primeiro as prendas, depois os cavaleiros. O jornalista, presidente da Academia Brasileira, pode ser da Brasileira, Rio Grandense de Letras. O Ayrton Ortiz, conhecido todos nós, nosso parceiro de muito tempo, aqui nesse podcast ele já veio várias vezes e está novamente agora chegando de São Paulo diretamente para cá para contar das suas façanhas, contar da academia, como é que as coisas andam, né? E a sua vida como escritor e quais são os seus planos agora para 2025. Dito isso, meus amigos, vamos então prosseguir com outra coisa, ele vai dizer um verso, né? Diz que ensaiou um verso para dizer aqui. Vamos ver. A doutora Aline deve saber um verso também, né? Não sabe um verso? Nós estamos lembrando uma quadrinha. Eu tenho, aqui nós provocamos as pessoas a aprenderem um verso. Tu que não sabe um verso, aí por favor, aprenda um versinho, curtinho, sem problema nenhum, né? Para quando te encontrares com alguém, diga uma poesia, diga um verso cantador, né? Diga um verso de amor. Então, é tão legal a gente despertar as pessoas para o sentido da poesia. E aí vocês vão descobrir nos livros tantas poesias lindas, tantas mensagens maravilhosas, porque tudo a rigor não deixa de ser muito novo. Estão nos chamando aí, ó. Disparou o alarme lá, estão pegando o teu carro. Eu acho que estão pegando o meu carro. Eu o cavalo na frente ali. O teu cavalo estava amarrado ali. Disparou, estava banhado e disparou o carro. O cavalo dele tinha um alarme, né? Sim, eu quando atravessei. Hoje em dia, eu lá para descuidar, nem no cavalo. Participou muito menos do cavalo. De todas as cavalgadas que eu já fiz, uma vez eu atravessei a América do Sul, saindo de Cidreiro, fui parar em Valparaíso, no Chile. E ali na Argentina eu comprei um rádio e atei no meu cavalo, era o único cavalo que foi rádio. Aí eu ouvindo as músicas e a programação radiofônica da Argentina e aprendi coisas lindas, né, como a La Oma, que é um chamamé lindíssimo, né? La Oma é uma mulher de 60 e picos de anos, vive
um rancho chaqueño, cerquita de São Germano. E é linda, é linda. Há que andar por las picadas para chegar a seu rancho, de barro e apuntalado, num quebracho colorado. Né? La Oma vive com um lorito, só com ele que ela fala, ela mora no fundo de campo. E é interessante isso aí, quando eu falo que vocês têm que aprender poesia e buscar o que o poeta quis dizer, esse cara fez essa letra para La Oma. Hay que andar por las picadas para llegar a su rancho, de barro y apuntalado, con quebracho colorado, tiene los ojos azules, no sé qué de los trabajos, habita con un lorito, que es con siempre que habla. La Oma, tinha um refrãozinho que era lindo, que dizia que a La Oma é uma alemana linda, la Oma tiene los ojos azules, porque é uma linda alemã. E se transformou, Ayrton, me perdoe ir para essa tangente aqui, mas me veio contar essa história maravilhosa que a gente aprende nas cavalgadas, ouvindo rádio e interpretando as poesias. Eu fui atrás do autor de La Oma e descobri que a La Oma existiu, não era ficção. Então ela existiu, morava lá e transformou-se e é um símbolo da mulher rural da Argentina, da mulher campesina, da La Oma. Esta foi consagrada e reverenciada lá na Casa Rosada, etc. e tal. Mas o mais interessante de tudo é o seguinte, que eu descobri que a La Oma era brasileira. Mas olha, morava na Argentina. Os argentinos têm brasileiro. E era de Santa Catarina, tá? E saiu com a família de alemães quando chegaram aqui, não sei em que época, e atravessaram e acabaram se querenciando na Argentina. E ela nasceu em Santa Catarina. Então a La Oma, que é o símbolo da mulher rural argentina, é brasileira. Então é isso que eu queria dizer. O melhor tango argentino foi feito por um brasileiro, cantado por um uruguaio. Bom, melhor ainda. E a Argentina se exibe muito, que é tango, porque tango argentino, pois o tango mais famoso do mundo foi feito por um uruguaio e por um brasileiro. O uruguaio chamado Gardel e o brasileiro chamado Lepera. Né? São os autores dos tangos mais famosos do mundo. Né? E La Comparsita, que é um tango também famosíssimo, é do Uruguai, né? É feito lá no Uruguai. Bueno, mas são essas coisas, tocando uma flauta nossos irmãos castelhanos aí. Mas o tango está na Argentina e foi assimilado como tal, e que rica marca, né? Que o tango nasceu da milonga rabaleira, porque a milonga rabaleira era tida como coisa de povo, de pobre, de arrabalde, não chegava na elite. E para chegar na elite você criou o tango. Né? Então a milonga rabaleira deu origem ao tango para chegar nos salões de Buenos Aires. Né? Como o bugio, como o nosso bugio. O bugio demorou para chegar, mas chegou. Chegou. Tivemos que fazer um festival de bugio para poder chegar. O bugio também começou lá na periferia, lá, e as pessoas não gostavam, era indecente dançar bugio. Uma vez eu perguntei para o Paixão Cortes, né, por que era indecente dançar bugio e custou tanto para entrar no salão de baile, e ele explicou porque o bugio, a dança do bugio, o passo, né, imita como se fosse uma relação sexual, vai empurrando, dançando e vai empurrando. Ele caminha assim, ele caminha assim, depois na hora de dançar ficou pejorativo. Então e aí a moral da época não concebeu ali nos salões. E hoje os salões estão dançando meio nus, fora, não tem mais respeito. Hoje em dia não teríamos mais esse problema. Não, hoje em dia nós teríamos esse problema, né? Temos esse grande problema. Doutora Aline Hoher, de onde vienes? Alles blau, alles gut? Então, em várias línguas. Bom, eu sou santamariense, nascida em Santa Maria da Boca do Monte? Que maravilha! Mas na verdade eu sou filha de São Gabriel. Sim. Me considero filha de São Gabriel, né? Porque eu só nasci em Santa Maria, os meus pais são santamarienses, né? Família Hoyer, em Santa Maria. É Hoyer ou Hoher? É que na verdade, se for assim, austríaco mesmo, é Her, né? Não, então, se escreve com H-O-H-E-R.
Isso. Como é que pronuncia então? Her. Her. Lá mesmo Her. seria isso. Aqui a gente brasileirou, né? E aí ficou Oyer. A gente se Oyer. intitula Eu chamo Oyer. Oyer, né? Oyer. Isso. Todo mundo, cada um fala do jeito Do jeito que lê, entenderia. que lê, né? Exatamente. Mas... Eu leio aportuguesado, que é o correto, né? Quando tu não sabe dizer no estrangeiro, tu pode ler, né? Por exemplo, e-mail. Eu não digo e-mail, eu digo e-mail. Né? Entendeu? É por implicância. E-mail, né? E-mail, né? E-mail. Eu não sou obrigado a fazer a pronúncia em inglês. Aqui Bem obrigado a conhecer todas as pronúncias uma das outras línguas. Claro. Tem que ler Fala tudo. português, pode portuguesar, claro. E eles também lê em português o sotaque deles lá, né? Como eles entendem, né? Exatamente. Estão liberados. Bem, e aí então tu nasce em Santa Maria, te cria por lá ou vai-te embora seguido? Não, eu nasci, fui embora. Só nasceu e já largou? Porque o meu pai trabalhava, meu pai sempre foi comunicador também, né? Na antiga rádio meu. Como é que é o nome do teu pai? Paulo Gilberto Oyer. Oyer. Isso. Ô, seu Paulo Oyer, como é que está? 180 e pico de Um anos? abraço, pai. E aí, ele era comunicador e aí, de repente, ele resolveu partir para a agricultura. Tá. E aí ele fomos embora para São Gabriel, a família toda. Foi ser campeiro? Isso, foi campear. E aí fizemos a vida lá, todos nós, né? Os meus pais e os meus irmãos. E aí, só que o que acontece? Mas seu pai é advogado. Nesse meio tempo, o que acontece? Meu pai, não obstante ser da parte das comunicações e depois ele conseguiu se formar em Direito, lá em Santa Maria, pela UFSM mesmo. E de modo que tínhamos em casa o quadro de formatura dele, que era enfeite, porque ele nunca exerceu. E aí, daí nasceu a minha paixão, né? Eu tinha 5 anos de idade e na sala aquele quadro se destacava e um dia eu disse pra minha mãe, o que é isso aqui? A minha mãe disse, teu pai é formado em Direito, ele me explicou. Daquele dia em diante eu decidi o meu futuro. Sim. Que eu ia fazer Direito e eu não desisti, por incrível que pareça, o tempo passou. Definiu e deu certo. Me defini, nunca mudei da ideia, sempre fui mais das humanas mesmo do que das exatas, então era uma definição que eu já tinha, pensei em jornalismo também, enfim, né? Não é um sonho descartado. Você formou em Minha São Gabriel? sobrinha é jornalista também. Formou? Me formei. Aí o que acontece? Eu terminei o ensino médio na época. E fiz vestibular para Porto Alegre, fiz vestibular lá, nós temos faculdade de Direito em São Gabriel. Já tinha época? Já tinha, sim. Eu acho que eu devo ter sido a 5ª ou 6ª turma em formar em São Gabriel. Qual é a universidade? É a Urcamp, a Universidade da Região da Campanha, que tem Alegrete, claro, tem Uruguaiana, tem Bagé, acho que ela nasceu... Aliás, a Urcamp é uma coisa interessante, você ramificou e faz um belo trabalho no interior, eu acho que foi um exemplo de ensino interessante, ao ponto de inibir o crescimento da PUC Uruguaiana. Sabia que fecharam? A PUC acabou fechando lá o curso de agronomia, de veterinária e de zootecnia uruguaiana, que era altíssimo. Fechou. Em função da Urcamp, que também abraçou uma série de outros Não, a segmentos. Urcamp nesses cursos aí, zootecnia e veterinária é muito forte também. É que a Urcamp veio já com essa política. Quando instalaram a Urcamp, meu filho, Pablo, hoje é diretor aqui da URGS, ele fez concurso para a Urcamp. Ele está na primeira leva de concursado para a Urcamp. Ele morava em Bagé, ajudou a implantar a Urcamp. Bagé Ela já é muito veio forte, com essa Bagé é filosofia forte. de São atender Gabriel. as necessidades locais. Né? Por isso que ela tem 10 espalhadas. Eu não sabia. São Gabriel, acho que tem alguns cursos que são bem fortes, mas assim, não é um grande leque, né? É um grande leque. Mas tem direito, educação física, acho que tem administração, com ênfase em análise de sistemas, tem cursos muito bons. E de modo que eu optei por ficar, eu passei aqui, na particular aqui, passei lá, eu optei por ficar em casa. Não quis sair de casa, ainda era muito nova, eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos. Então você formaste com 22? 21 anos, eu me formei exatamente em dezembro de 2000, eu tinha 21 anos. Foi quando eu me formei, em 2000. Então... Eu tinha 40.
E sabe que da minha turma eu era uma das mais novas, assim, eles me chamavam de bebê, eu era bem nova mesmo. Sim, eu entrei na universidade com 21 anos. Exatamente. E aí, se agora a minha filha está seguindo o meu caminho, não no direito, mas também entrou na faculdade com o iniciozinho de 17, vai se formar cedo também. Eu entrei na universidade com 21 anos também, para fazer um curso de dança folclórica na URGS. Naqueles cursos de extensão. O professor era o Nico Fagundes, foi a primeira vez que eu frequentei um curso. Olha aí. Né? Tenho lá um diploma na parede, formado em danças folclóricas na URGS, né? pela maestria do Antônio Augusto Silva Fagundes. Muito interessante. Depois a segunda vez foi para eu fazer direito. Olha aí, ó, tem um colega aí, então. Mas, dito isso, vamos agora saber um pouquinho da vida do Ayrton, porque você sabe que ele é de Cachoeira, que ele é da Bexiga, mas é bom você trazer das suas origens, né? Não, eu estava ouvindo falar e pensando como as nossas histórias são parecidas, né? Eu nasci no interior do município de Rio Pardo, na zona rural, mas nunca morei na cidade, porque quando eu fiz 10 anos, a minha mãe me botou para estudar na cidade, mas a cidade mais perto era Cachoeira. Então eu só nasci em Rio Pardo, né? E morei em Cachoeira dos 10 aos 20, quando eu vim para Porto Alegre, para entrar na faculdade, com 21 anos. Né? E me identifico muito mais com Cachoeira do que com o Rio Pardo. E aí eu não sabia que era fazer aqui hoje. Com Cachoeira. Exatamente. E o que acontecia é que toda vez que eu dizia para é cachoeirense, né? Não, nasci em Rio Pardo, mas não sou cachoeirense. E aí lá pelas tantas, em 2013, a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul deu o título de cidadão cachoeirense. Eu sou cachoeirense. Eu vou cobrar de São Gabriel. Eu vou cobrar esse título. E aí eu brinco com meus amigos da Cachoeira, eu digo assim, olha, vocês são cachoeirenses pela força da circunstância, nasceram aqui. Eu sou cachoeirense por força da lei. Porque me quiseram que eu fosse, né? Só que aí aconteceu uma coisa engraçada, os riopardenses lá, né? Meus amigos já ficaram com um pouco de ciúme, e aí queriam me dar o título de cidadão riopardense, mas não precisa, já sou cidadão riopardense nato, né? Já estava sentindo nascimento. Aí me deram o título de cidadão Benemérito, sim, claro, pelos feitos de lá, né? Mas é... Eu vou atrás dos meus títulos agora. E eu com 21 anos vim para Porto Alegre, entrei na faculdade de jornalismo, na PUC, né? O hotel entrou na faculdade para dançar, né? Mas ele veio para estudar, né? Para estudar, ele entrou para dançar. Para sapatear dela. Mas olha, tu estava falando aqui, abrindo, fazendo a divulgação do vinho, da cachaça ali, né, e tal. O meu pai lá na zona rural, onde a gente morava, ele tinha uma bodega. Então tu criou na zona rural. Na zona rural. A rural eu vendi. Tá? Sim. A zona feijão rural o pai vendeu. Então meu pai tinha um armazém, tá? O meu pai chamava de armazém. A minha mãe, quando ficava brava com meu pai, chamava de bodega. Lá. E os caras chamavam de bolicho. Tá? Mas aí um dia chegou um cliente lá, né, um freguês, né, e disse assim pro meu pai, né, tem erva, mate? Tem. Tem fumo e rama? Tem. Tem cachaça? Tem. Mas que bodega surtida essa, né? Aí tu tava falando aqui, ó, tem cachaça, tem a faca, tem o vinho e tem a churrasqueira. Pô, tá? Perfeito. E o matecico. E tem o mate ali também. Nós estamos preparando em breve, vamos lançar a erva mate Cavaleiro Farroupilha. É isso aí. O feijão Cavaleiro Farroupilha, o arroz Cavaleiro Farroupilha, o sal Cavaleiro Farroupilha, a farinha de mandioca Cavaleiro Farroupilha, tudo está no plano. E isso é só para sustentabilidade do Instituto desenvolver os seus projetos, que é um instituto de caráter cívico, cultural, educacional, social e de utilidade pública, que eu e o artista fizemos parte, né? E que trabalha para a promoção da cultura do Rio Grande e criando rotas de turismo histórico no Rio Grande do Sul, desenvolvendo o turismo interno, fazendo com que os gaúchos conheçam o seu pago antes de visitarem o Taquerense. Então, e gera filmes documentários, né, para a gente distribuir aí para as escolas, que hoje a gente tem feito por aí muito bem, dentro de um projeto chamado Uma Aula de História do Cinema. Então, é por isso que precisamos de dinheiro para mover o Instituto, embora nós banquemos as expedições do Instituto. Né? Então, as divulgações do Instituto não podemos bancar, mas podemos bancar a cavalgada, cada um dá o seu cotiza e faz. Depois geram produtos que são patrocinados e que aí tem condições de multiplicar essas coisas aí bonitas do
do Instituto Cavaleiro Farroupilha. Eu participei de uma dessas cavalgadas. Já participou como apoio sim, e depois fomos como cavaleiro. Fomos de São Borja ao Alegrete, a cavalo. Foi a minha primeira, eu fui no apoio, nós tem o ônibus, né, para quem não conhece, né? Então os cavaleiros saem de manhã, direção ao Apóstolo do Acampamento, e aí o ônibus de apoio vai lá, chega antes, monta o acampamento, prepara a comida e tudo. Quando os cavaleiros chegam lá, a comida está pronta, tudo lá, come, está mostrado lá, descansa lá. Depois no dia seguinte o ônibus sai de novo. Então é uma coisa que tem toda uma logística. Uma logística bem interessante. É bacana mesmo. Né? Bueno, nosso podcast então é muita prosa, poesia, causo e música. Causo, já se cantou algum aqui, mas você não está outra também. Né? Poesia já cantei uma, mas vou cantar outra, depois o Guaíto vai dizer o poema dele. Aliás, música, né? Eu já cantei uma, mas vou cantar outra que eu acho muito bonita, também da Califórnia, que é cantada pela Oristela Alves, e é do Chico Alves e do Quinel Amador Alves Galopada, que eu acho também muito interessante. Olha que beleza. São obras que não rodam na mídia por aí, por isso nós cantamos. Debrucei-me na janela, noite linda enluarada. Na noite o perfume dela, a distância não é nada. Não é nada essa distância não é nada. Mas por que toda esta ânsia de chegar antes que a estrada? Mas por que toda esta ânsia de chegar antes que a estrada? Nas patas do meu cavalo corre louca uma saudade. Na pampa verde esperança trança minha felicidade. Madrugada vai-te embora, deixa que o dia apareça pra eu sair estrada fora. Antes que ela me esqueça, vou sair estrada fora. Minha alma desespera. Upa, meu cavalo, que a saudade não espera. Upa, meu cavalo, que a saudade não espera. Upa, meu cavalo, que a saudade não espera. Debrucei-me na janela, noite linda enluarada. Na noite o perfume dela, a distância não é nada. Não é nada essa distância não é nada. Mas por que toda esta ânsia de chegar antes que a estrada? Mas por que toda esta ânsia de chegar antes que a estrada? Nas patas do meu cavalo corre louca uma saudade. Na pampa verde esperança trança minha felicidade. Madrugada vai-te embora, deixa que o dia apareça pra eu sair estrada fora. Antes que ela me esqueça, vou sair estrada fora. Minha alma desespera. Upa, meu cavalo, que a saudade não espera. 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 Bonito esse verso, e é atualíssimo, né? Porque essa ânsia de querer chegar antes da estrada, né? Mas hoje em dia as pessoas querem chegar antes da estrada, né? Todo mundo ansioso, total, né? Uma ansiedade para tudo. As pessoas têm tudo segundos, minutos, não aguentam olhar 30 segundos, próxima troca. É uma enxurrada, uma correnteza enorme de informações que entra aqui e sai por aqui e não fica mais aqui. As pessoas não têm mais condições de se concentrar em algo por um longo tempo. Um longo tempo que falo são segundos. O cinema, esse filme americano que faz sucesso, vocês podem prestar atenção quando for no cinema a próxima vez. A câmera, ela muda de posição a cada 3 segundos. Sim. A cada 3 segundos. Pode, começou a cena, 1.000, 2.000, 3.000, muda de posição a cena. Pode estar transmitindo uma corrida de carro.
A cada 3 segundos a câmera muda de posição, porque as pessoas não têm capacidade de se concentrar em nada além de 3 segundos. E para manter o cara ali, né? Por sorte, nós estamos aqui com mais de 500 pessoas nos assistindo nesse momento, porque tem qualidade, tem cérebro, tem cabeça, tem, né, tem sentimento, tem coração, tem sangue nas veias e tem perspectiva de um mundo melhor, não tão rápido, não tão acelerado, não tão assim, exigente do pronto para já, né, e que tem a paciência de nos ouvir esse papo aqui em casa, como se nós estivéssemos na sala de visita aí da casa de vocês. É assim que nós sentimos em casa. Estamos prosendo como se estivéssemos em casa, porque nada aqui foi programado, apenas 2 convidados e 2 histórias, algumas canções, alguns causos e uma poesia. Qual é a poesia que eu ia dizer? Eu fiz uma poesia, mas quando eu estudava lá em Cachoeira, faz muito tempo isso, né? Tinha estudar um pouco. Não preciso não mais. Eu continuo estudando, mas quando eu estudava lá em Cachoeira. Quando eu estudava em Cachoeira. É que na época tinha o Mobral, era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, era um programa que o governo tinha para alfabetizar as pessoas, que o Brasil infelizmente era um país analfabeto. Ainda continua, né? O movimento analfabeto. E aí eu fiz um poema filosófico. Vamos lá. Filosófico. Vamos ver. Que diz assim: pode alguém formado pelo Mobral ser de um crime o autor intelectual? Responde ela. Aí a resposta é uma advogada. Passamos a prosa para a nossa convidada. O que tu achou? Pode alguém pelo Mobral ser de um crime o autor intelectual? Tem um chavão, né? Quem é o autor intelectual do crime? Você fala muito no jargão, você vai falar. Lógico. Existem mentes brilhantes. Sim, né? Claro. Existem mentes brilhantes. Sim, pessoas sábias. Então. Né? Pessoas sábias, não precisa às vezes nem ser alfabetizado. Nada. E ter uma visão de mundo assim, fantástica. Né? Em compensação, tem muita gente que estuda a vida inteira e tem uma visão míope do mundo. Então. Tu sabe que me instiga a dizer que eu entendo por ser culto e ser sábio. Sim, tem uma diferença muito grande. Às vezes as pessoas estudam tudo e ficam cultos, mas não entendem o mundo. No entanto, quando o sábio não estudou nada, é um homem lá no fundo do campo que já sabe e compreende o mundo assim. Tem uma peça do Shakespeare, Hamlet, tá? Que lá pelas tantas o príncipe diz assim, ele diz assim, né? Coitado, tá? Morreu antes de ficar sábio. Morreu antes de ficar sábio. E o cara morreu sem se dar conta da complexidade do mundo, como é que as coisas são, como é que funcionam e qual é a nossa posição diante desse quebra-cabeça que está aí. E nós agradecemos a audiência de vocês e os vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro. Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Você quer cachaça Cabré Fogo? É prata, prata. Essa é a prata. Eu aqui, ó, é a prata, é a prata. Não, chegou com muita sede. Eu tô aqui aprendendo tanto que eu tô empolgado. Tem um salve. Vamos de novo, tem que fazer, vamos fazer o brinde com um copo cheio, senão eu já vi o que acontece. Nós do bolicho, isso aqui é copo de bolicho. Aqui, ó. Vamos brindar. Isso aqui lá na venda do meu pai chegava e assim, ó. Me dá um liso de canha. Esse aqui me dá um liso de canha. Não, liso de canha. Um liso, é campeiro. Mas, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Digite na internet Lanceiro Negro e faça seu pedido. Mercado e Fruteira Terra Nostra, a nossa família para a sua qualidade em carnes e frutas com preços justos. Funciona diariamente das 8 às 20 em 3 endereços lá em Santa Cruz do Sul, na Carlos Klein Filho 434, na Independência 2813 e na linha João Alves 565. Clínica Olos, estética facial, corporal, massoterapia e terapia integrativa. Consultas com a biomédica naturopata doutora Marion Henker, na Assis Brasil 86. Entre na internet aí e digite Clínica Olos, pede o telefone e marque sua consulta. Produtos artesanais da marca Cabré Farroupilha, facas numeradas certificadas para o peão e para a prenda,
Churrasqueira, churrasquita, inox, portátil, que assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. Cabe em qualquer porta-malas. Cachaça orgânica, prata e ouro. Prata, estamos aqui, né? Do Alambique Miller, lá de Veracruz. Ô Melhor, você está nos curtindo no meio da colônia lá. Ele gosta do nosso programa. Peça tudo isso aí pelo telefone, código de área 51, número 995-565-556 e receba em casa os produtos da marca Cavaleiro Farroupilha. O livro Agenda Gaúcha 2025 traz a história das danças folclóricas do Rio Grande do Sul e na abertura de cada mês tem uma invernada artística de um centro de tradições dançando a respectiva dança. Por exemplo, nós abrimos 2025 com a dança da chula. Então, aqui Nacos História da Dança da Chula. E aqui estão os chuleadores do CTG de Brasília. E no mês que nós estamos vivendo, que é o mês de março, que já vai aí se terminando mais rápido do que soldo de professor, olha aqui, é o pau de fita. O pau de fita. Então, e aí vai, até o final do ano. Esse produto está na editora esgotado, mas a Martins Livreiro e outras livrarias ainda tem. Vocês podem entrar em contato com a Martins Livreiro, que eles entregam em casa. E nas datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande do Brasil, na página 6 do livro Agenda Gaúcha, avisa que no dia 20, portanto hoje, é o dia da agricultura. Olha só. Saudamos então todos os agricultores do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Sem a agricultura, sem que se produza terra, não tem cidade, não tem boia, vai ficar de pé. É isso. A agricultura é isso, não adianta. Nhen, como dizia o ex-presidente Fernando, como é que era o nome? Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso. Não, foi Fernando Cardoso. Não adianta fazer nhen. Eu acho que ele não sabia que era nhen. E eu fui buscar no dicionário Tupi-Guarani, né? Nhen quer dizer falar em tupi. Falar, não dizer nada. Ele fala, nhen. Né? Dia 21, Dia Internacional para a Emancipação da Discriminação Racial Mundial. Aliás, para a discriminação racial. É isso aí. Temos que eliminar essas discriminações raciais. Olha, o cara é branco, amarelo, preto, cor-de-rosa, qual é o problema? Né? Somos seres humanos, uma raça só. O resto é tudo conversa de louco. Uns precisam nascer com pele escura porque vivem num sol de rachar. Então tem que se proteger. A natureza é sábia e nós somos produtos do meio. Então, né? Bobagem, né? A cor da pele não quer dizer absolutamente nada do caráter das pessoas. Eu conheço muito branco, filho da mãe. 21. É o que mais tem, né? Deixa eu ver. Aqui, dia 21 é Mundial da Floresta. Vamos preservar nossas florestas. E quando não chove em determinado lugar é porque não tem floresta. Se tiver floresta, não chove. Lembra? Nós fizemos aquele ciclo de palestras musicadas sobre a questão das águas aqui, das chuvas. E ele dando exemplo da Europa de florestamentos, e lá as chuvas acontecem, aqui não acontecem em Bagé, porque não tem árvore, só isso. Né? Só chove onde acontece fotossíntese, não tem fotossíntese, não tem chuva. E para ter fotossíntese tem que ter árvore, por isso que chove todos os dias na Amazônia, é simples. Então vamos plantar árvore, arrancou uma árvore, planta duas. Eu ouso dizer que isso vai ser uma coisa que a gente vai voltar a povoar a terra, né? Porque com o calor também que tem feito, uma cidade arborizada é o fim, né? É o grande lance. A gente tem um exemplo agora desse calorão que fez em Porto Alegre. Alguém foi, um estudioso do assunto, ali no Parque Harmonia, que era cheio de árvores, tiraram mais de 100 árvores e botaram calçado e tudo lá, né? Para ficar mais bonito. E aí o cara foi lá medir a temperatura que tinha lá. 60 graus. É uma horror a temperatura. Mas é isso que eu tô falando. Parque que não tem árvore, tirar as o árvores. fenômeno da verticalização acabou. E agora nós estamos sofrendo esses efeitos. Temos que plantar. Temos que plantar. Dia 22 é Dia Internacional da Água, outro grande problema. A ONU já disse lá em 2015, eu repito mais uma vez aqui, se nós não fizermos algo importante de 2020 a 30, todas as águas superficiais do planeta vão estar contaminadas. Isso é uma barbaridade, nós estamos em 2025, a metade dessa década escura, que
a ONU declarou, e eu não vejo nenhum prefeito se preocupando em limpar o rio. Eu vejo o prefeito se preocupando em calçar a beira do rio, fazer a orla, né, e esquecer de limpar o rio. Ensinar as pessoas não jogarem nada no rio, e ele a tratar os esgotos, em vez de ir para o rio puro, tem que tratar os esgotos. Até que o rio vem e passa por cima da cidade. Né? Dia, então, 22, Dia Mundial da Meteorologia, perdão, dia 23, dia 24, Mundial da Tuberculose, 26, Dia do Cacau e do Mercosul. Ah, esse Mercosul que não funciona. Eu era guri, entrava na Argentina de chapéu tapeado. Hoje, tu não consegue, tu fica 1h30 ali em Uruguaiana para poder ir em Libres. Né? Esse é o Mercosul que nós temos. Né? E esse aqui é o João Paulo Long, né, que é o responsável do café Fermata, né, está aqui, né, a nos dar esse apoio, JP do Arebol, né. Aí, bom, dito isso, vamos então conversar um pouco mais com a doutora Alice, por favor, nos conte, já nos disseste onde veio, como é que está o direito, como é que está o direito para a mulher? A mulher é discriminada nos tribunais? Não? Eu particularmente não vejo isso. Acho que a gente teve uma grande evolução profissional, né? Porque hoje, por exemplo, a OAB ela já tem a Comissão da Mulher Advogada, né? E seguidamente eles lançam campanhas para a questão de maternidade. Então, assim, hoje a gente já tem eu não posso dizer que a gente tenha essa discriminação no meio. Eu em especial, falando em mim, nunca senti isso, né? Acho que também já nem tem mais cabimento a gente aceitar uma coisa dessas, né? Dentro dos tribunais, né? Então, mas assim, em termos profissionais, a mulher cresceu muito. Juridicamente, quando eu acho, inclusive, que é uma excelente contribuição, fazendo a parte do lado puxando o brasa para o nosso assado. Exatamente, puxando o brasa para o nosso assado, porque a mulher ela tem uma sensibilidade maior, né? Inclusive para poder atuar, né? Ela usa mais da sensibilidade, ela tem mais delicadeza e é mais detalhista. Não, Deus o livre, não é feminismo e não, né, longe de mim. Mas eu noto muito isso, assim, porque temos grupo de mulheres advogadas, e a gente tem confrarias e a gente normalmente debate os casos e a gente nota que realmente utiliza do nosso senso feminino para resolver muitas coisas, né? Temos aí excelentes desembargadoras, né? E agora já entramos até lá em Brasília, no Ministério, já temos mulheres, entendeu? Então, isso é uma coisa que né? País já então, pronto. Então, acho que chegamos onde queríamos chegar, profissionalmente falando, né? E aqui em Porto Alegre, então, já tem até essas comissões mais voltadas para nós, né? E isso é um grande passo, né? E cada vez mais as mulheres vão assumir posições, né, de comando, porque a gente vê nas escolas, eu vou muito nas escolas fazer palestra para os alunos, quando lança um livro novo, e a gente nota que as alunas leem muito mais do que os alunos. Os guris ainda são bem dispersivos, assim, as meninas leem. Eu tenho esse exemplo em casa. Eu sou mãe de 3 filhos e a minha filha é uma leitora voraz. Ela é uma devoradora de livros e os meus 2 meninos não se interessam por leitura. É um sentimento que eu tenho, mas assim, é de cada um, né? Eles são mais voltados para a matemática, para as áreas. E ela é uma leitora voraz, assim, e isso é importante. Eu acho também que as mulheres, elas vêm numa velocidade e hoje, sabe que eu ainda me surpreendo com o meu, teoricamente, entre aspas, machismo, porque quando eu estou conversando com um cliente, eu normalmente digo, não, mas o juiz já despachou. E eu tenho o juiz na cabeça. E 70% dos casos são juízes. E aí, e é uma coisa assim que eu tenho me policiado, porque a gente internalizou. Isso a gente não tinha, claro, né? Eu já sou uma pessoa mais antiga também. Mas a leva mais nova já não sofre desse problema.
Mas temos isso, eu acho que nós chegamos num patamar, juridicamente falando, num patamar muito bom para o jurídico feminino, digamos. E a tua especialidade? Então, eu tenho escritório, hoje eu tenho um escritório aqui em Porto Alegre com meu pai. Quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa de estudos aqui em Porto Alegre. Então eu vim embora e... Então eu tenho um caminho, Santa Maria, São Gabriel, Porto Alegre. Faz 24 anos que eu estou em Porto Alegre. E aí aqui eu tenho escritório com meu pai. E o nosso escritório, ele tem de tudo, e o que a gente não faz, tanto eu quanto ele, nós terceirizamos, nós temos os nossos parceiros, né? Mas eu, em especial, eu atuo na área de família e no direito previdenciário. Hoje existe o planejamento previdenciário, né, que a gente auxilia muito as pessoas porque teve muita mudança nas regras da Previdência. Então eu faço muito planejamento previdenciário, atuo no direito previdenciário, consumidor e família. Mas no escritório a gente tem direito do trabalho, temos processo civil comercial. No geral. Teu pai é bem reconhecido como um advogado que atua na área política, né? Sim, também. Administrativa, sim, contábil. Também. Ele vem de um berço político. Então ele vem de um berço político. E trabalhou, foi secretário de governo de São Gabriel também. Então ele pende para essa área. E a gente está falando de uma mente brilhante também. Com certeza. E para quem quiser contratar do serviço, liga para onde? Então, nosso escritório, o telefone é 51 35 33 14 00. E o telefone WhatsApp do escritório é 51 993 25 0901. É 519 93 25 09 01. Tá aí então o telefone do escritório da nossa convidada de hoje, doutora Aline Roher, para mim. Né? O telefone código era 51 993 25 0901. Hoje é dia 20. Aqui marca no livro Agenda Gaúcha, na página 87, que 75 municípios gaúchos estão de aniversário. Olha, não vou conseguir dizer todos aqui. Começa com Alto Feliz e termina com Xangri-Lá. Xangri-Lá. Sabe por que um isso? Canetaço. Sim, por que isso? Porque a Assembleia Legislativa ia mudar a lei, ia fazer uma série de novas exigências para se emancipar, porque estavam se emancipando distritos muito pequenos. E aí, antes que mudasse essa lei, eles correram, essa Assembleia correu e emanciparam várias 75 um dia. Exatamente, olha isso. Eu me lembro disso aí mesmo. Olha que absurdo, isso é uma lei. Isso é por lei, significa que num único dia emanciparam 75 distritos no estado, formando novos municípios, sem infraestrutura nada. É um horror. Bom, de bem que frearam isso, porque o município, para ser município, tem que ter recursos públicos suficientes para poder ser autogerido, senão não pode ser. Mas a maioria dos municípios brasileiros vive do fundo municipal. Dinheiro que o governo federal manda para o município. Não, sai daqui, vai para lá e ele devolve para quem quiser no jogo político. E é uma exclamação. Para mim, o meu país tem que ser municipalista. Tudo tem que estar no município. Então o dinheiro todo no município sai do município, o necessário vai mandar para o Estado e o Estado manda para a Federação. Termina com essa loucura de estar prefeito voando lá, 5 mil prefeitos acampados em Brasília para arrumar dinheiro do dinheiro que saiu do município dele. Então temos que repensar todo esse nosso plano aí, essa reforma tributária essa reforma política tem que acontecer de uma vez. Né? Amanhã, dia 21, nascimento de César Passarinho. Olha, César Passarinho. Ele nasceu em 49 em Uruguaiana e morreu no dia 3 de 6 de 21 em Caxias. Perdão. Ele morreu, o maior cantor da história do Rio Passarinho? Um dos. Não tem maior cantor. Tem um dos grandes cantores brasileiros. Tá ali. Ele morreu em 98, lá em maio de 98, em Caxias do Sul. Também nasceu a Berenice Zambuja. Nasceu junto com o Passarinho? Exatamente, no mesmo dia, em 52. Ela era cantora, gaiteira,
falecido em Passo Fundo em 2021. Também nasceu nesse dia, sabe quem? Galileu Arruda. Galileu Arruda. Grande Galileu. Aqui em Porto Alegre, em 63, músico, violonista, cantor, compositor, falecido no dia, falecido em 2012, aqui. Mas foi nesse dia, a morte, sabe de quem? Olha a coincidência, do Ayrton Pimentel, o autor da música do Nego da Gaita. Né? Pimentel, que o passarinho cantava. Sim. Ele morreu aqui em 2020, né? Ele é lá de Bagé, nasceu em 38. Sábado é aniversário de Santo Ângelo, e nomeação de Conde Deu, comandante do chefe de Forças Armadas na Guerra do Paraguai, em 1864. O ano que vem, você comemora lá em Santo Ângelo 400 anos da imigração jesuíta para cá do Nascimento, dia 23, nascimento de Dante de Laetano, uma figura genial, um juiz, professor, promotor público, escritor, folclorista. Nasceu em 1908, eu conheci ele, foi a mais linda do mundo. Pena que era da Academia Letras. Exatamente, morreu em 2000 aqui. Dia 24, segunda-feira, aniversário de Arroio Grande. Terra, sabe de quem? Do Evangelista de Souza. Foi um dos homens mais ricos do Brasil. Ele sustentava o Império Brasileiro. E ele assinava na esquerda para o Brasil pedir dinheiro para a Inglaterra. O cara aqui, gaúcho de Arroio Grande. Evangelista de Souza. Dia 25, aniversário de Restinga Seca. Tá? E nascimento do educador Antônio de Sampaio Dória, em 1883. Restinga Seca, que se não se pôde em Cachoeira. De Cachoeira. Sim, claro. E Cachoeira se não se pôde em Rio Pardo. Dia 26, portanto, quarta-feira, aniversário de Porto Alegre. Lindolfo Collor, Mariana Pimentel e Shangri-La. Chegada ao Brasil do pintor francês Debré, em 1816. Muito que a gente sabe do Brasil daquela época para os pintores do Debré. Aliás, todos os estudos que temos aqui das imagens do Brasil colonial, o Debré trouxe. A gente faz grandes pesquisas folclóricas, etc. Mas, gente amiga, o nosso podcast vai chegando ao final, eu vou me saudando e agradecendo aos vinhos do Anselmo Negro, sabor da história gaúcha, Nem abrimos o vinho. ao Mercado e Fruteira Terra Nostra, graças à Clínica Olos e aos produtos da marca Cavaleiro Farroupilha. E vocês estão aí à disposição para dar a saudação e a mensagem final de todos vocês. Eu vou encerrar tocando. Bom, então, aproveito para dar uma notícia muito importante para nós, como o Dorotel falou antes, eu sou presidente da Academia Rio Grandense de Letras, e ontem tomou posse na Academia Rio Grandense de Letras o poeta Carlos Dejar, que é o maior poeta brasileiro vivo, né? E é muito legal porque o Dejar, ele primeiro entrou na Academia Brasileira de Letras, já faz acho que uns 20 anos, né? E agora ele foi eleito para a Academia Rio Grandense de Letras e tomou posse ontem lá na nossa academia, né? Muito engrandece a nossa academia, então Dejar e todos os que gostam da poesia Dejar. E do livro, pegando o gancho aqui na volta, antes de chegar na linha de volta, eu estou recomendando esse livro aqui. Eu li do Assis Chouich, A História de Sepete Araju. E ele escreveu com base científica e 10% ele empiricamente sustenta e é natural do autor, dá a sua opinião. Sim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Entendeu? E ele falava muito que ele achava que o Cepé estava enterrado, sepultado na Pedra do Segredo em Caçapava. E não existe nada que marque isso, sabe, cientificamente. E eu recebi esse livro da Tia Zilda de presente, Cepé, o Guerreiro da Paz, escrita pela doutora Maria Elizabeth Barbieri, ela que é bacharel em Direito e aposentada na Justiça Federal. E é médium, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, do Hospital Espírita de Porto Alegre, e psicografou esse livro, narrado, sabe por quem? Pelo espírito Oscar Pitã, que também foi o padre jesuíta que adotou o Cepé e que criou o Cepé. Então ele conta toda a história do Cepé. E num determinado momento, ele fala que o Cepé ia muito de luas em luas, 20 luas, não sei o quê, na pedra. Lá na pedra, uma pedra enorme, não falava segredo. Ele ia numa pedra enorme, escrevia a pedra, e começou a descrever a pedra, está aqui, na página 127. E eu, como conheço aquela pedra, da base em cima, eu digo, é a pedra do segredo.
ele Caçapava do Sul. aqui comprovou que o Alcir Cherish tem razão. Cepé era frequentador assíduo da Pedra do Segredo, aonde ele ia fazer sozinho concentrações para a ligação com o mundo espiritual, para achar as soluções dos graves problemas que tinha de relação entre tribos e com a coroa espanhola e portuguesa. Olha que maravilha. Ali ele recebia as informações do mundo espiritual. Uma canalização. Entendeu? Bárbaro. Então, sugiro parabéns aí à FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, editora desse livro maravilhoso, que eu recomendo a todos. Doutora Aline, para suas... Alice, para suas... Doutora Aline. Aline, desculpe, eu estou com a Alice na cabeça aqui, não sei porquê. Eu só Aline. queria agradecer, então, o convite do hotel. É uma honra poder participar, conhecer o amigo também. Obrigada pela audiência dos espectadores que nos aguentaram aqui 1 hora. Passou ligeira essa hora. Conversando, contando, Passou ligeira essa hora. contando causos. Mas Eu tem mais aprendi música. muito aqui, aprendi bastante. E obrigada, muito obrigada mais uma vez por tudo. Eu fiz Horizonte Perdido, e não vou explicar a letra, porque a letra não se explica, se ouve, se sente e se interpreta. Do Atanásio Borges Pinto, música minha, que diz o seguinte, e acho que tem muito a ver com o momento que estamos vivendo, não só aqui no Rio Grande, mas no Brasil e no mundo, que diz o seguinte assim: nada muda nesta terra, desde há muito sem norte, mas parece uma tapera atirada à própria sorte. Passam dias, passam anos, passa o tempo, vai-se a vida, e só restam desenganos de promessas esquecidas, nos salões e nos palácios, onde tudo é um grande jogo. Se rasgaram os prefácios, porque falta um pai de fogo. Os gravetos queimadores não são lenha para a brasa, nem os falsos pregadores trazem luz à nossa casa. Mas a gente sempre espera que o angico cerno puro ilumine essa tapera, dando os rumos do futuro. E o país, o pago a gente, sempre espera de que um dia as tormentas do presente se transformem em calmarias. Nada muda nessa terra. E o escritor Nicolau Maquiavel escreveu lá em 1500: um povo que aceita pacientemente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade. Nada muda nessa terra. Até quinta-feira que vem, de algum recanto deste estado, deste país, desta América ou do mundo. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, folcloreando e com os nossos convidados. Graças que o Patrono da Riva nos permite estar aqui mais outra vez. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem aqui, que eu vou lá me despedir da plateia, né?